O Ney, outro dia a gente está comentando, eu e o Henrique e o Fábio em casa. O Ney era um rapaz de academia, aqueles bonitões de cabelo com gel, óculos escuro, dirigia um carro conversível por esse país, todo orgulhoso porque ele é cidadão americano. 2 dias passou na vida do Ney, e o dinheiro dele foi todo embora, porque ele foi comido com doença. A mãe dele, que faz clean em Nova York, que faz 5 casas quase que por dia, para sustentar esse filho doente na Flórida, ganhando talvez 4 vezes menos que o filho, é quem mantém o filho, com todos os gostos do filho, sem mudar 1 grau na vida do Ney financeira. Dá para você entender isso? O filho que era próspero, que tinha faculdade, que depois ficou doente, não tem mais provisão. A mãe, que era a mãe que fazia clean, babysitter, ganhava bem pouquinho, é a mulher que o dinheiro vai brotando da mão dela e não acaba. Sabe por quê? Ela fala, eu tenho um sócio, dono de uma empresa que é riquíssimo no céu. É o meu Senhor Jesus Cristo. Aquela mulher deitou o azeite sobre a vasilha dela e ela começou a ficar apavorada. A hora que Eliseu começou a abençoar aquela botija pequenininha, e daquela pequenininha ia derramando nas outras, e nem deixava pingar no chão, porque o azeite nunca não terminava. Até que quando chegou na última vasilha, eu não sei se é o número 52 de Tupperware que ela tinha guardado, o Eliseu olhou para ela e disse, você tem mais alguma vasilha vazia? Ela disse não. Então o azeite parou. E aí sabe o que ele falou para ela? Vende o azeite e paga as tuas dívidas. Esse é o conselho que eu dou para você. Vende o que você tem nessa manhã e paga as tuas dívidas. Porque uma pessoa endividada, ela não dorme em paz. Pede para Deus te dar força e trabalho para botar dinheiro da onde não tem, porque o azeite não brota de vasilha vazia. E Deus fez brotar pela bênção dele. O que eu e você precisamos de vida para material nesse país onde o Obama assusta todo mundo, não é dinheiro, é a bênção sobre o pouco, porque o pouco com Deus é muito. Eu estou tendo essa experiência no Congresso de Mulheres. Se a gente tivesse que dar o preço da inscrição, com tudo que a gente embutiu no valor, as mulheres não poderiam ir. Então nós decidimos, eu e a Rosane, orar e pactuar o Congresso com Deus. E a semana passada nós recebemos 2 grandes bênçãos financeiras de Deus, que completaram aquilo que faltava, que vocês nas inscrições talvez não pudessem pagar, para não ficar mais caro. Sabe que Deus está esperando? Que a gente só traga as vasilhas para Ele. O que você tem na sua casa? É um trabalho quebrado que te chama segunda, quinta, não liga mais? Entrega para Deus, é a botija vazia. Só isso que você tem, traz só isso. O Senhor vai fazer rombo no teto para te abençoar. Ele vai fazer passar anjo na tua porta para te alimentar. Assim como o seu servo ficou sendo alimentado por corvos na caverna, esse é o tipo de alimento que Deus quer dar para a gente hoje. Nessa manhã eu faço um apelo a todos que estão aqui. Queiram ser pessoas prósperas no material. Não desejem continuar devendo, no meio da pobreza, faltando coisa que você tem vontade de comer. O meu Deus te oferece hoje isso. Você está pronto nessa manhã para receber o que Ele tem para te dar? Porque o meu Deus, que é um Deus próspero e pode nos dar isso, quer saber o que você vai fazer com as vasilhas. Aquela mulher não começou a negociar as vasilhas. Ela não resolveu guardar, ela não resolveu ser mesquinha com os outros. Ela obedeceu a ordem, vender tudo o que tinha para pagar suas dívidas. Hoje eu quero dizer para você, o que você vai fazer com a bênção que Deus vai derramar financeira na tua vida. Talvez a gente possa fazer um programa de televisão, não é verdade? A gente está esperando isso, né? Tem gente aqui que está orando. E quando Deus colocar na tua mão, meu irmão, aquele seu projeto vai sair. Ademar, não vai ter assim, ó, para ninguém. Porque é Ele quem fez acontecer, amém por isso. Eu sei que cada um de vocês tem um sonho material no coração. Mas eu lhe pergunto, o que você vai fazer se Deus der o seu sonho? Você vai pôr uma bolsa da Tommy Hilfiger e vai sair desfilando dizendo, a bênção é minha, eu pus na bolsa, só eu posso receber. Com cara de super-herói? Ou você vai se prostrar perante o altar, como eu vi a Cleomar se prostrando quando saiu do hospital do Ney. Ela disse que ela olhava para o céu e ela levantava a mão e glorificava pela bênção. Alguém me disse outro dia, sei não se esse cara merecia essa bênção. Vive tratando os crentes que vão lá mal no hospital. Eu quero te dizer que aí vem a misericórdia que eu estou tentando fazer você entender. Não são fiados nas nossas atitudes, nem naquilo de bom que nós fazemos para se aparecer para Deus, porque Deus conhece o nosso coração. Ele sabe as razões e os motivos que nos levam a fazer as coisas, até mesmo na igreja, para Deus. Portanto, eu tenho certeza que Deus tem um plano na vida do Ney. É cabeça dura mesmo. Cabeça dura, gente. É ele ficar bom, ele esquece o Senhor. Mas eu tenho uma felicidade de dizer para vocês que Deus não esquece o Ney. Amém por isso?
E que eu ainda vou ver o Ney se batizar nessa igreja. Porque acho que ele não aguenta mais ele passar mal e Deus levantar ele da morte. Uma hora ele vai ter que olhar para esse Deus, porque ele vai ver que não somos nós. É a misericórdia de um Deus. Eu queria nessa manhã falar para vocês sobre mais uma faceta de Deus. Um Deus que pode mudar tudo na tua vida e abrir o mar. Quando Moisés estava com o povo, e o povo foi liberto de Faraó, o povo começou a ficar invocado com Moisés, porque o mapa não batia para o local certo de livramento. O mapa direcionava para o mar. E as pessoas olhavam para Moisés e diziam: acho que foi o sol que fez ele ficar assim. Ele não está entendendo. Como é que a gente vai em direção ao mar? Mas Moisés tinha recebido uma ordem de Deus muito enfática, que o povo novamente obediência. Hello, obediência. Olha como é importante, produz milagres. Moisés tinha recebido uma ordem de Deus de que ele deveria com o povo marchar. O papel do povo era marchar. Deus abriria o caminho para que eles se livrassem de Faraó. Às vezes eu e você nos comovemos em meio aos nossos problemas e lutamos com os nossos problemas achando que nós é que vamos abrir o mar. E a gente trabalha, não consegue pagar as dívidas e reclama com Deus. Aí a gente faz isso e não consegue alcançar o nosso objetivo, a gente reclama com Deus. Precisamos de parar de lamentar, porque somente Deus pode abrir o mar para nós. Eu queria que hoje eu e você pensássemos no seguinte: em alguma coisa impossível que você gostaria que acontecesse na sua vida. Eu tenho 2 itens impossíveis. Quem tiver 2 pode fazer 2 igual eu aí na sua cabeça. Quando Moisés levou o povo em direção ao mar, quem gosta de ir à praia aqui, vai e pensa o sentimento que eles tiveram na hora que ele viu aquele marzão na frente e aquele povo igual a Rosana que não sabe nadar e tem medo de água. Eu posso imaginar o número de pessoas que começaram a ir para o final da fila dizendo: eu não vou me meter nessa doideira. Eu posso imaginar alguns olhando para Moisés dizendo assim: ele não está lúcido, foi a febre do deserto que deixou ele assim, esse homem está insano. Às vezes não falam isso de você? Que você está insano porque você guarda o dia do Senhor, que isso é coisa que já passou. Que você está insano porque você vai tirar dinheiro do teu bolso, da boca dos teus filhos comerem para pôr em dia o dinheiro do dízimo. Você está insano de obedecer a lei de Deus, de não matar, de não roubar. Você é o único honesto da tua empresa. Tanta gente está lá passando a mão e teu chefe está cada dia mais rico. Que diferença faz um roubinho pequenininho que ninguém vai ver? E as pessoas olham para você e falam o que elas disseram para Moisés. Que ele não estava bom da cabeça. Que ali não tinha saída. Muitas vezes, meus amigos, Satanás nos leva em meio aos nossos problemas para um lugar que realmente é um beco, sem saída. Porque é ali que a mão do Senhor vai operar livramento e vai abrir o mar para a gente. Você não tem que ter medo dos problemas. Você não tem que se assustar quando o povo fala de guerra, de tsunami, de imigrantes ser tudo deportado num caminhão verde. Eu quero dizer para vocês, meus amigos, Deus tem feito cada milagre a nível de imigração nesse país, vai fazer mais por nós. Porque nós não viemos aqui para juntar dólar, a gente veio para pregar o Evangelho. E o Evangelho vai ser pregado a toda a nação e aí virá o fim. O último sinal da volta de Cristo não é um sinal que a gente está pregando por aí não, de guerra, de falta de amor, não é não. É a volta de Cristo sendo pregada a todo mundo. Portanto, eu quero te dar um conselho nessa manhã. Entra na tua casa, fecha a porta, você e teus filhos. Para de arrazoar com Deus em nave pública. Aqui a gente vem para adorar. E importa que o adoremos em espírito e em verdade. Mas na tua casa é que você faz teus pedidos. Na tua casa é que você decide o que você vai fazer lá dentro. Qual é o tipo de obediência que você vai dar para Deus. E eu posso imaginar a cena mais linda, quando Moisés olhou, já com aqueles cabelos brancos, para aquelas águas profundas, e ele pegou o cajado dele, ele já cansado, disse para Deus: ó Senhor, eu fiz a minha parte, eu vim até aqui, agora não é mais comigo. O que eu peço, não estou fiado na minha atitude ou na minha pessoa, mas nas tuas misericórdias, Senhor.